Sou curador no Departamento do Oriente Médio. Estou empolgado em levá-lo ao meu canto hoje para compartilhar algo verdadeiramente extraordinário. Vamos mergulhar direto no coração dessa história. O que tenho aqui na minha frente não é apenas um pedaço de argila qualquer. É uma réplica de uma antiga tabuleta de argila, e preciso explicar por que é uma réplica. O original é extremamente delicado e precioso para ser manuseado casualmente ou exibido diante das câmeras. Ele está em exposição permanente no museu, e devemos protegê-lo a todo custo. Então, para mostrar a você cada detalhe fascinante, usaremos esta cópia exata. Confie em mim, ela ainda conta a mesma história incrível. Esta tabuleta vem das antigas terras da Mesopotâmia, uma região que inclui o atual Iraque. Naquela época, os povos, sumérios, babilônios e outros, não escreviam em papel. Eles usavam argila como tela, pressionando suas palavras nela com ferramentas afiadas. Essas tabuletas de argila são incrivelmente resistentes de muitas maneiras. Você pode segurá-las, estudá-las, e muitas vezes elas sobrevivem por milênios. Claro, você não gostaria de jogar futebol com uma delas, mas são duráveis o suficiente para resistir ao passar dos tempos. No entanto, o tempo nem sempre foi gentil. Guerras, incêndios, desabamentos de edifícios e os pés de incontáveis gerações pisoteando tomaram seu preço. Quando os arqueólogos desenterram essas tabuletas, raramente estão em perfeitas condições. Esta, por exemplo, está faltando pedaços aqui e ali. Parece que foi pisada ou desgastada pelo tempo, com muitas das marcações danificadas ou desbotadas. Ainda assim, apesar de sua aparência desgastada, o que resta é nada menos que surpreendente. Isso, meus amigos, é o mapa mais antigo do mundo já encontrado. Vamos dar uma olhada mais de perto neste objeto notável. Ele tem dois lados, que chamamos de anverso e reverso. O lado traseiro ou reverso está repleto de linhas de escrita cuneiforme, o script em forma de cunha da antiga Mesopotâmia. Essas linhas são divididas em diferentes seções, cheias de informações, mesmo que partes estejam quebradas ou ausentes. Mas é o lado frontal, o anverso, que rouba a cena. No topo, há algumas linhas fortes de texto cuneiforme, cuidadosamente traçadas na argila. Essas linhas falam sobre a criação inicial do mundo, descrevendo como os animais foram colocados nos mares e em diferentes partes do universo. É um breve resumo da criação, quase como um instantâneo das crenças antigas. No entanto, esse texto está claramente separado do que está abaixo dele, e é essa parte inferior que chama sua atenção. Se você olhar de perto para a superfície plana da argila, notará um círculo duplo gravado nela. Isso não é apenas um desenho aleatório. O anel duplo está rotulado em cuneiforme como o rio Amargo, um corpo de água que os babilônios acreditavam cercar o mundo conhecido. Dentro desse anel duplo está uma representação da própria antiga Mesopotâmia, a terra entre dois grandes rios, de onde vem o nome Mesopotâmia, uma palavra grega que significa entre rios. Hoje, essa área faz parte do Iraque moderno. Dentro desse desenho circular, há detalhes fascinantes. Há um grande rio que corre de norte a sul, representando o rio Eufrates, uma linha vital para o povo daquela época. Atravessando esse rio, há uma forma oblonga longa, claramente destinada a ser a cidade de Babilônia, um centro central de sua civilização. Esse anel de água era incrivelmente significativo para os babilônios. Por volta do século VI a.C., eles o viam como o limite de seu mundo, a borda do que conheciam. Os rios, como o Eufrates, traziam vida, comida e rotas de transporte até o Golfo Pérsico, por uma distância de centenas de quilômetros. Dentro desse círculo no mapa, você também verá anéis menores ou marcas.
cada um com pequenos pedaços de escrita cuneiforme. Esses rótulos nos dizem os nomes de cidades ou, às vezes, tribos, encapsulando todo o mundo conhecido onde as pessoas viviam, prosperavam e passavam adiante. É um instantâneo de sua realidade, desenhado em um pedaço de argila não maior que sua mão. Mas há mais nesse mapa do que apenas o mundo familiar dentro do círculo. Se você olhar para o anel externo do rio Amargo, notará triângulos saindo em diferentes ângulos. Algumas pessoas especularam que isso poderia representar ilhas ou distritos, mas o mais provável é que sejam montanhas. A ideia é que, se você cruzasse essa água circundante, veria formas pontiagudas e irregulares no horizonte, terras remotas muito além dos limites do mundo conhecido. Para os babilônios, esses lugares distantes eram cheios de magia e mistério, reinos do desconhecido, se estendendo em todas as direções a partir da borda de sua existência. Quando você estuda o design, fica claro que originalmente havia 8 desses triângulos. Sabemos disso em parte por dedução lógica e em parte pela escrita no lado reverso da tabuleta, que descreve o que cada triângulo representa. Há um lugar onde o sol nunca é visto, uma árvore que dá joias em vez de frutas, e até pássaros gigantes que não podem voar. Cada triângulo está ligado a histórias tradicionais, mitos e maravilhas, registrados ao lado do mapa, para mostrar onde esses lugares mágicos eram acreditados estar. Claro, é improvável que alguém tenha viajado para essas terras distantes. Estamos falando de um mundo imaginativo aqui, moldado por cosmologia, teologia e tradições antigas passadas de geração em geração. Por muito tempo, no entanto, enfrentamos um quebra-cabeça frustrante. Não sabíamos qual descrição no verso correspondia a qual triângulo na frente. Sabíamos que deveriam haver 8 triângulos, mas muito menos eram visíveis devido aos danos. Apenas alguns podiam ser lidos claramente, e combiná-los com as descrições no lado reverso parecia impossível. Isso até que algo incrível aconteceu. Deixe-me levá-lo de volta a como esse mistério começou a se desvendar. No século XIX, quando arqueólogos começaram a escavar tabuletas como esta, eles eram meticulosos. Eles traziam de volta cada pedaço que encontravam, desde grandes pedaços de argila até os menores fragmentos. Até os menores pedaços com escrita eram cuidadosamente coletados. Às vezes, esses fragmentos não podiam ser combinados com nada imediatamente, então eram armazenados em bandejas especiais no Museu Britânico, esperando pelo dia em que alguém poderia descobrir onde pertenciam. E esse dia chegou graças a uma mulher extraordinária chamada Edith Horsley. Edith era apaixonada por escrita cuneiforme. Ela frequentava aulas que eu costumava dar após o trabalho uma vez por semana, para aprender sobre esse antigo script. Ela era entusiasmada, atenta e uma aluna maravilhosa. Quando as aulas terminaram após vários meses, Edith não estava pronta para parar. Ela queria fazer mais. Como voluntária no Museu Britânico, ela vinha apenas uma vez por semana, encarregada de separar caixas de fragmentos de tabuletas. Seu trabalho era procurar qualquer coisa com uma imagem geográfica ou astronômica. Um dia, enquanto vasculhava essas bandejas, ela avistou um pequeno pedaço de argila com um triângulo e alguns sinais cuneiformes dentro. Ela achou que poderia ser parte de um mapa, então o separou em uma seção especial para pedaços de interesse particular. Afinal, eu não poderia examinar cada bandeja sozinho. Quando vi a pequena pilha de fragmentos que Edith havia separado, cerca de meia dúzia de pedaços que se destacavam, examinei um por um. Ela apontou esse pedaço específico com linhas, e no momento em que o vi, soube que tinha que pertencer à nossa famosa tabuleta de mapa. Esse mapa é um objeto tão único, que não havia como confundir. O engraçado é que a tabuleta original nem estava em seu lugar de armazenamento habitual na época.
estava em exposição no andar de baixo. Então, peguei uma fotografia antiga do mapa para comparar, mas a foto estava em uma escala diferente, e eu não conseguia ver exatamente onde o fragmento seco encaixava. Não foi até a manhã seguinte, quando levei o fragmento para a área de exposição onde a tabuleta original está em exibição pública, que tudo fez sentido. Olhando para a tabuleta real, pude ver instantaneamente que o fragmento se encaixava perfeitamente em uma seção ausente. Era um encaixe tão perfeito que, quando o coloquei no buraco ali mesmo na galeria com o Edith assistindo, não conseguimos tirá-lo depois. Teve que ser enviado para nossa equipe de conservação para ser devidamente fixado e colado no lugar. Estávamos nas nuvens. Até abrimos uma garrafa de espumante e comemoramos ali mesmo na galeria. Mas depois que a empolgação passou, tivemos que pensar seriamente sobre o que essa descoberta significava. Esta tabuleta é incrivelmente famosa. É frequentemente destacada em enciclopédias, livros de história e estudos sobre mapas antigos e ideias. Encontrar um pedaço perdido e fazer uma junção como essa foi nada menos que extraordinário. Então veio a pergunta: que novas informações esse fragmento revelava? Nesse triângulo recém-descoberto, havia uma inscrição cuneiforme ao longo de uma de suas diagonais que dizia a Grande Muralha. Deixe-me compartilhar com você o que o escriba antigo escreveu sobre esse lugar específico. O texto diz: para o quinto, que você deve viajar 7 léguas. Uma légua é uma antiga medida de distância, aproximadamente alguns quilômetros, significando que você teria que remar pelo rio Amargo por um bom trecho antes de chegar ao pé dessa montanha, chamada a Grande Muralha. O escriba descreve sua altura como 840 côvados, cerca de 420 metros de altura. As árvores nessa montanha alcançam até 120 côvados, ou cerca de 60 metros. O texto continua dizendo: de dia, você não consegue ver à sua frente, de noite deitado em... E então se interrompe, danificado como sempre. Ele continua com instruções para viajar mais 7 léguas através da areia, mas novamente o texto está incompleto. Essas lacunas são frustrantes, mas o que importa é que agora sabemos qual triângulo corresponde à descrição dessa enorme muralha, tudo graças à descoberta de Edith. Essa descoberta mudou o jogo. Com 3 triângulos agora identificados em sequência, tínhamos uma chance muito maior de combiná-los com as descrições no verso da tabuleta. Antes, com triângulos isolados, era quase impossível pareá-los de forma confiável com as histórias certas. Mas 3 em sequência nos deram um ponto de partida claro. Percebemos que a contagem dos triângulos ia no sentido anti-horário, não no sentido horário, o que nos ajudou a alinhar as descrições. Por exemplo, o texto para o 4º triângulo diz, para o 4º, ao qual você deve viajar 7 léguas. É como um conto de fadas com uma abertura familiar cada vez. Você sempre cruza a água por 7 léguas. Então o texto fica um pouco quebrado, mas menciona algo tão grosso quanto um vaso parsicto. Agora, esse termo pode não significar muito para você, mas para alguém que estuda textos antigos, é uma pista emocionante. Essa palavra, parsicto, é incrivelmente rara, aparecendo apenas uma vez em outros registros cuneiformes. Essa outra menção está em uma tabuleta que descreve a versão babilônica da Arca de Noé, datada de cerca de 1800 a.C. Nessa história, um Deus dá instruções para construir a arca e o Noé babilônico confirma que fez certas estruturas tão grossas quanto um vaso parsicto. Então, essa palavra obscura se conecta diretamente à história da arca, ligando-a inegavelmente a esse mapa. O que isso significa em termos simples? Se você fosse viajar até essa montanha descrita no mapa,
fazendo pausas para recuperar o fôlego e aproveitar um sanduíche ou dois, eventualmente veria algo incrível contra o céu noturno ou o universo externo escuro. Silhuetado no pico, estaria às costelas de uma enorme estrutura de madeira, tão grossa quanto um vaso Parsiktu, os restos da Arca Babilônica. Assim como na Bíblia, onde a Arca de Noé pousou em uma montanha, essa versão babilônica pousou aqui em uma terra mítica e distante. Se você descesse a montanha e cruzasse de volta o rio Amargo para a terra natal, o primeiro lugar que alcançaria é chamado Uru, que está marcado no mapa. Aqui é onde fica ainda mais fascinante. Na Bíblia, a Arca de Noé pousa no Monte Ararat, e Ararat é o equivalente hebraico do assírio Uru. Essa conexão mostra que o núcleo da história era compartilhado entre culturas, com uma influenciando a outra. Para os babilônios isso não era apenas um mito, era um fato. Eles acreditavam que se você fizesse essa jornada, veria os restos do barco que salvou toda a vida na Terra, preservando-a para as futuras gerações, incluindo nós hoje. Então, o que esse mapa antigo significa para nós agora? Vamos imaginar que poderíamos entrar em uma máquina do tempo e voltar para a antiga Mesopotâmia. Sempre achei que seria uma aventura fantástica. Poderíamos ir como um grupo, fazer uma grande festa, e quando chegássemos, alguém poderia perguntar: alguém sabe onde está a arca? Nós tiraríamos esse mapa e diríamos: aqui está bem ali. Pegaríamos um barco a remo, partiríamos pelo rio Amargo e veríamos por nós mesmos. Agora, não estou dizendo que esse mapa ajudaria você a navegar pelo Iraque moderno de carro hoje, mas quando se trata de explorar além do mundo conhecido, no reino da imaginação e da crença antiga, é absolutamente inestimável. Pela primeira vez, podemos dizer com confiança que, se fôssemos babilônios antigos, saberíamos exatamente para onde ir para encontrar os restos daquele barco lendário. Mas quem criou esse mapa? Muitas vezes, as tabuletas cuneiformes incluem uma nota no final do lado reverso com o nome do escriba, uma espécie de assinatura chamada colofão. Infelizmente, nesta tabuleta, o nome do escriba está quebrado e perdido para o tempo. No entanto, temos o nome de seu pai. Na Babilônia, eles sempre identificavam alguém como fulano, filho de fulano. O nome do pai aqui é Itsu, que significa pássaro em babilônico. Isso é bastante curioso, porque os nomes na Mesopotâmia geralmente tinham significados claros, como servo de um certo deus, ou ela é bela além da comparação. Ninguém mais nos registros é simplesmente chamado de pássaro. É um nome incomum, não exatamente lisonjeiro. Então, o que isso poderia significar? Quando você olha para esse mapa na vitrine do museu, e espero que você venha visitá-lo para ver por si mesmo, você pode pensar: ah, entendi. É uma visão aérea do mundo. E acredito que isso está exatamente certo. Esse mapa, desenhado por alguém de uma família ligada à palavra pássaro, oferece uma perspectiva aérea do mundo conhecido e dos mistérios além. Isso lhe dá um tipo especial de charme e calor. De muitas maneiras, as deficiências do mapa como uma ferramenta geográfica precisa não importam. Esse não era o objetivo dos babilônios. Eles não estavam tentando criar um atlas moderno. Em vez disso, essa tabuleta nos dá uma visão profunda de como eles pensavam sobre seu mundo, suas crenças e sua imaginação. Também é um lembrete poderoso do que pode acontecer quando um pequeno fragmento de argila, aparentemente sem importância, algo que parece chato e inútil por si só, é combinado com um pedaço maior em nossa coleção. De repente, uma história completamente nova se desdobra. E a aventura começa novamente. Edifícios feitos de tijolos não são nada incomuns, certo? Mas aqui está a reviravolta. Esses tijolos foram feitos com 1500 anos de diferença, mas foram usados na mesma estrutura. Ainda mais louco, Sebastian escavou os 2 tijolos ele mesmo.
Um deles, acredite ou não, já havia sido escavado 2 vezes antes, e a primeira vez foi há 2.300 anos. A arqueologia está cheia de surpresas, e mal posso esperar para que você se junte a nós na próxima etapa dessa jornada.